questão tecnológica. Me pediram para falar especialmente sobre um projeto que eu toquei, e eu achava que o tema podia ser mais bem explorado se eu contasse um pouco de como eu realizei um projeto, tipo do que foi o projeto Cores, e não simplesmente chegar aqui e falar dos resultados de um projeto que talvez não venha a incentivar nenhum de vocês a seguir esse rumo ou a pensar, puxa, dá para fazer algo desse tipo com as minhas plantas, seja de qual planta for. Na época eu trabalhei com orquídeas ameaçadas aqui do Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, que eram as espécies ameaçadas da lista de 92, que já não são mais as mesmas da lista de 2008. E aí eu construí planos de ação para a conservação dessas espécies. Um plano de ação é um documento muito mais do que um artigo. É algo técnico que demonstra como você pode executar uma ação para conservar uma determinada planta. Claro que a gente olha para a pergunta da colega ali agora há pouco, foi, mas nessa área que você marcou como área de distribuição geográfica, é um grande branco, é um vazio de áreas naturais, e os dados muitas vezes revelam isso, que a gente não tem muita informação ainda do que realmente, ou de aonde realmente está essa planta. Quando a gente vai fazer um plano de ação, a gente desce nessa minúcia, é um negócio muito mais gostoso até de realizar, mas são dados que muitas vezes não acabam em artigos científicos. Então tá, como tema eu tenho isso, construindo um plano de ação para orquídeas ameaçadas. Como é que passa aqui, Renzo? Isso foi. Então, o que são planos de ação? Né? Planos de ação são documentos formais que possibilitem políticas públicas que possibilitem que você planeje melhor a conservação de uma determinada planta, bicho, seja o que for, mas que você pense no horizonte de tempo e como aquelas espécies podem ser conservadas e quanto vai custar isso, ok? E normalmente são feitos a partir de dados biológicos ou dados secundários, e eu quero discutir isso com vocês. Premissas aqui para a construção desses planos de ação. A gente tem que normalmente as espécies têm que estar presentes em listas de espécies ameaçadas. A gente tem a nossa lista aqui do estado, a gente tem as listas de outros estados limítrofes aqui ao Espírito Santo, só não tem no Rio de Janeiro, mas Minas Gerais tem, Bahia hoje tem. A gente tem a lista nacional, ou seja, a gente está hoje cheio de listas, o que é uma porcaria, né? Porque o bom era não ter lista. Você faz a lista para tirar a espécie da lista. Então, se você não fizer nada, a espécie vai continuar na lista. Não adianta você chegar e dizer, mas agora o conhecimento biológico aumentou, e é assim que a gente revisa a lista, né? Tem a lista, não é agora, vamos revisar a lista. O conhecimento aumentou, tira a planta. O conhecimento diminuiu, põe a planta. No fundo, evitar a extinção de plantas a gente ainda não faz. Quanto mais fazer plano de ação. Então a gente tem que, a planta tem que estar lá, ou o bicho, né? A gente tem que conhecer um pouco a biologia da espécie, porque eu acho que não adianta fazer plano de ação do jeito que o IBAMA tem feito, o ICMBio tem feito, apenas com workshop de 2 dias. Isso pega o conhecimento básico que cada um tem de cada grupo de planta, reúne todo mundo numa sala e decide como salvar aquela planta. Eu acho extremamente esdrúxulo, um negócio que eu nunca consegui entender e atualmente ele continua sendo feito assim. E o de planta, inclusive, foi feito assim também. De planta. Eu acho que a gente tem que conhecer bem distribuição de planta, ecologia de planta. Ela se distribui nessa região, mas ela vive aonde? Ela vive no grotão, ela vive na planície, ela vive no planalto. Só assim, junto com mapas de fragmentos florestais, talvez você consiga estimar quanto de área de vida perdeu essa planta. Isso são informações que você tem que buscar, senão você não vai conseguir fazer um plano de ação. E tem que reconhecer os impactos reinantes sobre a população das plantas. A gente que é biólogo, a gente meio que deixa isso um pouco de lado. A gente se interessa em saber como é que essa planta se distribui, como é que ela vive, como é que ela se reproduz. Mas nada disso adianta se o lugar que ela estiver vivendo estiver tendo exploração de areia e for tirando areia, ela vai acabar a planta também.
Não adianta você saber da reprodução dela e não conseguir evitar que retire o substrato de vida dessa planta. A gente faz isso muito mal. A gente não tem as boas bases. Normalmente também não nos dão as bases, né? Existem umas instituições que, por exemplo, aqui para o Espírito Santo, que é um lugar interessante desse ponto de vista, o noroeste do Espírito Santo. Não só o noroeste, né? Quando você atravessa a divisa do Rio de Janeiro para o Espírito Santo, tem uma placa logo depois da divisa, à direita, assim. Eu não sei se alguém já viu essa placa ou se alguém já reparou nessa placa. Está lá escrito: Espírito Santo, o estado maior produtor de granito do Brasil. Cara, ninguém produz granito. O granito está aí, já foi produzido há muito tempo. Você pode até acreditar em diferentes maneiras de como ele foi produzido, mas produzido ele já foi. Então, imaginemos plantas do noroeste do Espírito Santo que vivam em cima de granito. Quem já ficou em Águia Branca dormindo na cidade já viu aquele monte de caminhão que passa no meio da cidade. E qualquer uma dessas cidades do noroeste, você enxerga isso. Aonde estão os dados de mineração? Uma instituição CPRM. Beleza, vou lá pegar essa base de dados para trabalhar minhas espécies. Eles não te dão. Porque o registro é propriedade particular de quem vai minerar. E ele não pode dizer que aquela pedra será minerada daqui a 30 anos. Então, como que eu vou trabalhar com conservação de uma área que tem pedra se eu não consigo saber se aquela pedra vai ou não sofrer impacto? Esse tipo de coisa a gente trabalha ainda muito mal. Mas vamos olhar exemplos aqui, a gente vai entender melhor. E a outra coisa é conhecer as coleções, o acervo. O que tem de informação já disponível, tanto em coleções vivas, coleções desidratadas, mortas de herbário, coleções zoológicas, etc. O que foi esse novo aí? Ele não está funcionando, não? Tá. Isso aí. Está ótimo. Ainda tem espada laser. Bem, eu tinha posto uma problemática anteriormente, que é as plantas estarem em lista de espécies ameaçadas de extinção. Vocês sabem como é que são esses critérios de ameaça? A gente tem hoje uma grande instituição mundial e todos os países que são signatários da CPB, por exemplo, acabam seguindo a IUCN. O Brasil não seguiu. O Brasil publicou a lista de 2008 sem seguir, mais uma vez, nada nem ninguém. O maior caô, a gente fez o método, a gente aplica o método, na hora do país botar no papel, tira um monte de planta e lança uma lista de espécies ameaçadas maluca, que só diz se tal ou não ameaçada. Mas tá, a gente tem critérios de ameaça que são... Desculpa estar em inglês, tá? Eu não arrumei isso em português, não. Mas a planta pode estar extinta na natureza, ou então pode estar ameaçada. Em suma, ameaçadas são esses três critérios: criticamente em perigo e vulnerável. Aqui é quase ameaçada, baixo risco, dados deficientes, são plantas que a gente não consegue avaliar muito bem. Isso aqui para o conjunto de dados que a gente avalia. Bem, como que avaliar isso? O que é uma espécie criticamente em perigo? O que ela difere da em perigo? O que ela difere da vulnerável? Existem essas grandes tabelas, assim, desculpa de novo estar em inglês, eu vou tentar resumir rapidamente. Planta ou bicho extinto é aquele que já sumiu, que eu já procurei e não acho. Isso para a planta é muito difícil de você bater o martelo, essa planta está extinta. Porque a gente conta a planta simplesmente um indivíduo adulto. Se eu vejo o pé de Euterpe Espírito Santense aqui, ó, que está aí do lado de vocês, eu sei que ele está vivo. Agora, quantos indivíduos tem de Euterpe Espírito Santense aí dessas... Imaginemos que isso aí seja uma planta. Quantos indivíduos tem? Um. Não, cada ponto desse aqui é um indivíduo. Cada semente pendurada numa planta é um indivíduo. A gente não conta isso. A gente só conta a planta. E bicho, a gente não vê gaveta andando por aí, né? Gaveta sozinho andando por aí. Então o bicho está extinto. Tilacinos lá, aquele bicho esquisito da Tasmânia, o tigre da Tasmânia, está extinto porque está extinto, porque o último indivíduo morreu. Existe um artigo recentemente publicado, recentemente não, já tem tempo, pelo Rui José Valca Alves. É um cara que trabalhou na Ilha de Trindade. A Ilha de Trindade tinha várias plantas dadas como extintas. E planta ressuscita. E ele publicou isso numa revista horrível, num lugar. Era um artigo maravilhoso, mal publicado assim, que eu acho. É uma pena até. Ele conseguiu tirar as cabras da Ilha de Trindade.
tirar a pressão para a conservação da planta, era a única